Jó 1:8. Disse então o Senhor a Satanás: Reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Você já parou para pensar por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Gente que ora, jejua, serve aos outros, vive com honestidade, mas mesmo assim enfrenta perdas, doenças, traições, tragédias. É como se tudo começasse a desmoronar e Deus parecesse distante. A gente clama, busca respostas, mas o silêncio continua. Parece injusto, né? Como pode alguém tão fiel passar por tanto sofrimento? Hoje em dia, muita gente acredita que só por estar com Deus, tudo vai dar certo o tempo todo. Como se a fé fosse uma garantia de vida tranquila, sem dor, sem perdas, sem dificuldades. Mas a verdade é que nem a Bíblia promete isso. Na realidade, ela mostra o contrário. Homens e mulheres de Deus enfrentaram provações intensas, lutas reais, e é aí que entra a história de Jó. Um homem justo, íntegro, fiel a Deus, mas que passou por uma tempestade que poucos suportariam. Ele não foi poupado da dor, mas foi sustentado por Deus no meio dela. Jó era conhecido como um homem reto, íntegro e temente a Deus. Tinha uma grande família, posses, prestígio e era respeitado por todos ao seu redor. Mas, acima de tudo, ele era fiel. Tão fiel que oferecia sacrifícios até pelos seus filhos, com o receio de que, de alguma forma, tivessem pecado em seus corações. Ele não se preocupava só com o exterior, ele se importava com o espiritual. Jó não buscava Deus só por bênçãos, ele buscava por temor, por amor e por reverência. Ele era o tipo de pessoa que a gente olha e pensa: esse aí é blindado por Deus, nada vai atingir esse homem. Mas a Bíblia nos mostra que Jó enfrentou dificuldades profundas, mesmo sendo íntegro, ele passou por perdas, dores e dias de total angústia. E isso quebra muitas das ideias que a gente tem hoje sobre a vida com Deus. Porque fidelidade não é imunidade, a fé não nos livra da dor, mas nos dá forças para suportar. A Bíblia mostra que, em um determinado momento, Satanás apareceu diante de Deus e questionou a fidelidade de Jó. Basicamente ele disse: é claro que ele é fiel, o Senhor cerca ele de proteção por todos os lados. E então Deus permitiu que Jó fosse provado. Primeiro ele perdeu seus bens, depois seus filhos e por fim sua saúde, um golpe atrás do outro, como se o chão tivesse sido arrancado debaixo dos pés dele. E como se não bastasse tudo isso, até a esposa de Jó desanimou. Ela olhou para ele, coberto de feridas, sentado em cinzas, e disse em Jó 2, versículo 9: Você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Imagine ouvir isso de alguém tão próximo, uma pessoa que conhecia sua história, sua fidelidade, sua dor, mas naquele momento não teve forças para permanecer firme com ele. Jó perdeu tudo: bens, filhos, saúde e até o apoio dentro de casa. Mas mesmo assim, ele não perdeu a fé. Pensa comigo, em questão de horas, Jó perdeu tudo. Não foi aos poucos, foi tudo de uma vez. Ele nem teve tempo para entender o que estava acontecendo. Ficou em choque, sem chão, sem respostas. Mas mesmo assim, a Bíblia diz que ele não pecou com os lábios, não blasfemou contra Deus. Ele rasgou suas vestes, caiu em pranto, mas adorou. Mesmo sem entender, mesmo em meio à dor, Jó escolheu adorar. E foi nesse momento que ele disse uma frase muito profunda, em Jó 1, versículo 21. O Senhor deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a fé que não depende de circunstâncias. É a fé que continua firme mesmo quando tudo parece perdido. Com o tempo, o sofrimento foi se prolongando e o silêncio começou a pesar no coração de Jó. Ele já não entendia mais nada, começou a fazer perguntas difíceis. Por que eu nasci? Por que eu ainda estou vivo? Ele mesmo desabafou em Jó 23, versículo 3. Se tão somente eu soubesse onde encontrá-lo e ir à sua habitação. Clamava, orava, esperava uma resposta, mas tudo permanecia sem explicação. E então vieram seus amigos ao seu encontro. Jó esperava consolo, mas recebeu acusações. Por exemplo, um dos amigos de Jó, disse: Reflita agora, qual foi o inocente que chegou a perecer? Onde foi que os íntegros sofreram destruição? Jó 4, versículo 7. Ou seja,
Ele insinuava que Jó só podia estar colhendo o resultado de alguma falha que ele havia cometido, que aquilo tudo não era à toa. Imagine estar no seu pior momento, quebrado por dentro, e ouvir esse tipo de julgamento. O que era para ser apoio virou mais dor. E nesse ponto que muita gente pensa em desistir, porque não é só a dor, é a confusão, as acusações injustas, é ver as coisas não indo do jeito que achávamos que ia acontecer. Mas mesmo assim, Jó não se afastou de Deus. E você também não precisa se afastar. Não desista. A dor pode até tentar calar a sua fé, mas continue buscando. Jesus disse em Mateus 7:7: Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Mas é importante lembrar, isso não significa que Deus vai nos dar tudo o que queremos, do jeito que queremos. A Bíblia também diz em Tiago 4:3, quando pedem não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. E em 1 João 5:14 está escrito, esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a vontade de Deus, Ele nos ouvirá. Ou seja, Deus responde quando pedimos com um coração sincero, alinhado com a vontade dele. Quando buscamos a Ele e não apenas o que Ele pode nos dar. Jó buscava a Deus, mesmo sem entender o motivo de sua dor, e no tempo certo, Deus respondeu. Depois de tanto sofrimento, Deus finalmente responde, mas ele não dá explicações, ele faz perguntas, mostra que Jó nunca esteve sozinho, mesmo sem entender o que estava acontecendo. E aí Jó percebe que sua fé estava crescendo, que ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, agora conhecia de verdade. Em Jó 42, versículo 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Às vezes Deus permite a dor, não para nos punir, mas para nos moldar, um processo que abre nossos olhos espirituais, que nos tira da teoria e nos leva para uma experiência real com Ele. Jó terminou sua jornada com muito mais do que bens restaurados. Ele saiu com um relacionamento íntimo e profundo com Deus. E se você olhar para a Bíblia, vai perceber muitos servos de Deus passaram por provações. José foi traído e preso. Moisés enfrentou o deserto e a rejeição. Davi foi perseguido antes de ser rei. Paulo foi preso e apedrejado. E o próprio Jesus, o Filho de Deus, sofreu mais do que qualquer um de nós. Ele mesmo disse, no mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Então por que com a gente seria diferente? A aprovação não significa ausência de Deus. Muitas vezes ela é a prova de que Ele está agindo em nós de forma mais profunda. Deus não nos poupa de todas as lutas, mas nos fortalece nelas. Ele caminha conosco mesmo nos dias mais difíceis. A verdade é que todos nós vamos passar por momentos difíceis e muitas vezes eles não vão fazer sentido. Mas a Bíblia diz em Romanos 8, versículo 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E também fala em Tiago 5, versículo 11, como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Talvez você esteja vivendo um tempo de dor, como Jó viveu, e ninguém entende. Talvez você tenha perdido coisas que amava, pessoas que não voltam mais, ou esteja enfrentando algo que parece injusto. Mas mesmo assim, Deus está com você. Mesmo em silêncio, Ele está trabalhando. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se puder curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Isso ajuda o algoritmo aqui do YouTube a fazer com que essa mensagem chegue a mais pessoas. Espero também ter conseguido explicar de uma forma simples e fácil de entender. Que Deus abençoe cada um de vocês. Se tiver alguma sugestão de tema ou quiser deixar um comentário, escreva aqui embaixo. E que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém.